Olá, pessoal do Mexa-se. Dando continuidade à nossa série de programas falando sobre a organização do treinamento, na última apresentação nossa, nós falamos sobre alguns métodos de treinamento que favoreciam a força muscular e a resistência, entendendo que a alternância desses tipos de trabalho possam ser interessantes para atingir objetivos como hipertrofia ou até a mudança da composição corporal como um todo. Hoje vamos falar de um método que é muito interessante, usado há muito tempo dentro da performance física nos esportes, mas é pouco aplicado e conhecido dentro do ambiente de academia convencional, que é o que a gente chama de resistência variável. O que é resistência variável? Quando a gente está realizando esse exercício, por exemplo, eu tenho aqui em torno de 100 quilos, esses 100 quilos, ele vai ser os 100 quilos, só que em cada ângulo do movimento, esse peso não pesa a mesma coisa. E aí essa resistência ela é constante, mas o impacto no músculo é variável de acordo com o ângulo. Por exemplo, o leg press, que é mais fácil para a gente entender, quando a gente está flexionando os joelhos, a sobrecarga, que a gente chama de braço de resistência, é maior, tornando-se muito mais difícil para a execução, para deslocar essa carga. No entanto, no final da extensão do joelho, nos últimos 45 graus, ou um pouco mais ou um pouco menos, essa resistência, ou o braço de resistência que a gente fala, cai significativamente, causando um menor impacto na musculatura, em termos de recrutamento motor e estímulo, de ganho de força, de potência. E isso se torna pouco eficiente no processo de desenvolvimento muscular. Quando a gente acrescenta no caso, a borracha ou até um mecanismo de correntes que favoreça o deslocamento de peso maior no final, essa resistência se torna variável. Então, a sobrecarga provocada pela borracha ao final do movimento vai transformar o exercício muito mais intenso do que se não tivesse essa borracha. Então, como o nosso grande público é um público não especialista, leigo, a gente não vai se aprofundar nas questões biomecânicas, Já que essa metodologia envolve uma complexidade biomecânica grande, Que às vezes até o próprio profissional fica um pouco perdido. Mas a gente vai mostrar na prática como executar esse tipo de trabalho. O que é importante? Primeiro, ter uma pessoa que seja treinada, já que esse método é um método avançado. Então, estamos aqui com a Mariana, que é personal trainer também, e vai nos ajudar na execução desse movimento. Mariana, vou colocar a borracha aqui. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou o peso para a Mariana treinar. O que a ciência do treinamento tem nos mostrado? Que a borracha que eu vou colocar aqui para provocar essa resistência maior no final do movimento, ela não deve ser tão grande que eu tenha que reduzir mais que 20% do peso que eu utilizaria. Então a gente está colocando aqui mais ou menos 20% a menos do que ela conseguiria levantar. Por quê? Porque a borracha, ao final do movimento, vai provocar um estresse maior, causando um nível de fadiga mais elevado. Vamos lá para a prática então. Mariana pode entrar por aqui. Então, de novo, qual que é a vantagem da borracha? A borracha, ela está tensionada. Quando a Mariana estiver flexionando o joelho, a borracha vai ficar lácida, Ela vai afrouxar. Nesse momento, a gente falou que nesse ângulo, quando a coxa se aproxima do tronco, o peso fica mais pesado, por conta de um conceito biomecânico que a gente fala de braço de resistência. O braço de resistência está maior, a sobrecarga, o peso está mais pesado. Quando ela estiver estendendo o joelho próximo a esse ângulo, a vantagem mecânica favorece ela ter mais força. No entanto, o peso ele vai estar relativamente mais leve. Com a borracha vai ser esticada ao final do movimento, provocando mais tensão. E aí, no final do movimento, vai continuar pesado o exercício. Isso favorece uma redução do peso a ser utilizado e vantagens importantíssimas na performance muscular. Por exemplo, aumento do pico de potência muscular. Então, indivíduos que praticam algum esporte precisam de velocidade, de deslocamento, potência muscular, aceleração, é amplamente beneficiado com esse tipo de método. Pico de força muscular, para quem precisa aumentar a força de forma mais pronunciada, esse método vai auxiliar muito. Em questão de hipertrofia,
os estudos não mostram muita diferença entre o trabalho convencional e o trabalho com esse tipo de resistência. No entanto, a gente sabe que se eu aumento a capacidade de produção de força, de potência, eu tenho mais condições de mobilizar cargas, mesmo em situações de peso elevado, em amplitudes maiores ou menores. De qualquer forma, treinar com resistência variável em alguma fase do treinamento pode ser muito benéfico para atingir os objetivos, inclusive de mudança de composição corporal. É o que a gente observa na prática muitas vezes, tá? Então vamos lá. Vamos destravar aqui. Ficou um pouquinho lá. Aí. Lembrando que esse peso está em torno de 20% a menos do que a Mariana conseguiria executar. A gente vai realizar em torno de 12, 15 repetições. Por que esse número de repetições? A literatura também nos traz informações que essa metodologia ela é mais interessante com cargas entre 60% e 80% da minha força máxima, da minha capacidade máxima. Então é importante que, primeiro, eu seja avaliado e, segundo, que eu faça trabalhos com essa característica. Então, o número de repetições seria mais ou menos o que a gente conseguiria fazer com uma carga próxima, né? De 60% a 80% de RM. Vamos lá, descendo. Isso, a gente vai fazer então umas 12, 15 repetições que corresponderia mais ou menos em torno de 70% de um RM, né? O que é um RM? Repetição máxima, força máxima. Então ela está realizando em torno de 70% da força máxima dela. No entanto, a gente tirou 20% desse peso para que a gente utilizasse a borracha. Vantagem: no movimento convencional, como está leve no final, eu desacelero o movimento, diminuo a velocidade do movimento para voltar para a fase de descida. Quando eu uso a borracha, eu continuo acelerando por mais tempo. É por isso que a gente aumenta a capacidade de aceleração e potência muscular. Cansando aí, Mariana? Fez 15 e parou, hein? Really? 13, 14. Aí, vamos travar aqui, desceu. Ela vai descansar agora uns 2 minutinhos enquanto a gente troca uma ideia. Foi pesado? Ó, um peso bem mais leve porque ela está acostumada a treinar. No entanto, com a borracha, não dá período de descanso. Então, como eu falei, nos últimos graus de movimento, ela estaria quase que descansando. No entanto, a borracha ela está sendo esticada, aumentando o pico de força no final do movimento. Ela tem que continuar acelerando até quase no final, ao contrário do que aconteceria se ela tivesse com um peso convencional. Outra vantagem da utilização de borracha é que na volta ela tem uma fase de frenagem mais forte, ou seja, a borracha está puxando o peso para baixo. E aí eu tenho que frear mais esse peso. É o que a gente chama de força excêntrica. Então, outra vantagem do treino de resistência variável. A gente vai fazer mais uma série só para ver se realmente é mais pesado. Força! Então, ó, a partir desse ângulo, o peso estaria ficando fácil. A borracha está sendo esticada. Como que eu sei qual borracha? É claro que a gente precisa, né, de uma aula para entender quais são os conceitos que levam à escolha da intensidade da borracha. Ela é dependente de vários objetivos e dependente da avaliação que eu faço do meu cliente. No entanto, esse método ele deve ser usado com pessoas com um pouco mais de experiência. Não que sejam mega treinados, mas que já tenham tido um período de adaptação no exercício de musculação e tenham maior consciência corporal. E aí? Vai! Mais 2. Acelera esse movimento. Descansou. Pessoal, cada detalhe do método vai fazer toda a diferença no resultado. Outro ponto importante é que a gente sempre realize o movimento, principalmente na fase concêntrica, com a máxima intenção de acelerar o movimento. Eu vou fazer um movimento mega rápido, não vai ser muito difícil, já que a gente está trabalhando com cargas em torno de 70%, 80% da força.
Então, a intenção de acelerar o movimento deve ser máxima. Por isso que uma pessoa que é pouco treinada, ou tem pouca experiência em treinamento, talvez não seja tão beneficiada, porque ela ainda está tentando prestar atenção em várias questões, como a postura, como a posição que está o pé, no jeito que não está. O indivíduo que já tem um pouco mais de prática, que já está há alguns meses, pelo menos, treinando, ele tem mais consciência corporal. Então ele pode focar na instrução, na orientação, de acelerar o movimento o máximo possível e até o final. Então, alguns detalhes vão fazer toda a diferença no processo de treinamento. Por isso que o uso de materiais como esse deve ser feito, mas desde que eu tenha conhecimento, né, prático, teórico e prático também, para que eu tenha maior benefício. Se eu pegar uma borracha muito forte e eu tenho que reduzir muito peso, eu vou ter desvantagem em relação à produção de força. Então, o que a gente chama de treinamento combinado com peso e borracha, ele deve ser estudado e aplicado de acordo com preceitos da fisiologia do exercício e da biomecânica. Dessa forma, a gente vai ter resultados mais expressivos, mesmo quando eu tiver que trabalhar com cargas muito elevadas. Então essa é a nossa dica, esse é o nosso método de hoje, para que você tenha resultado. Procure então a orientação de alguém que possa te ajudar, um profissional de educação física capacitado, para que a gente tenha sucesso nos seus treinos, ok? Mais uma vez, obrigado Mariana por estar com a gente e Michas!